Juntamente com Raimundo Carreiro, nós receberemos, e vou chamar agora Mário Hélio, que é editor da revista Continente. Luci Alcântara, cineasta. Antes de concluir a formação da mesa, quero registrar que o governo do Estado se fez presente aqui, já na tarde de hoje, através da Renata Borba, que é presidente da Fundarp, e da nossa secretária de Cultura do Estado, a Cacau de Paula, e registrar que sem o apoio do governo do Estado, dificilmente nós teríamos como fazer, porque foi fundamental. A parte estrutural realmente foi um apoio inconteste. E agora chamamos para a sua palestra o Raimundo Carreiro, com os aplausos dos presentes. Eu tô torto, mas não estou morto. Me falam que Além do mais, eu queria apresentar um protesto. O Mário Hélio não é apenas o editor da revista Continente, é a autoridade maior da CEP em matéria de escrita, porque é hoje um dos escritores de maior importância em Pernambuco, com estudos notáveis, naturalmente, do Gilberto de Freire e daqueles grandes escritores universais. De forma que eu quero corrigir essa injustiça, destacando que Mário Hélio é muito mais do que se apresenta assim, não é? Já começamos com uma inversão de valores, não é? Boa tarde a todos. É evidente que estamos aqui para conversar sobre Raimundo Carreiro, não é? E eu começo justamente aproveitando os elogios tão generosos de Raimundo Carreiro, que é um grande escritor, também explicar um pouco o papel de cada um de nós aqui, que somos leitores, né? Fundamentalmente, quer dizer, se quisermos escolher um título para nós, neste momento, escolheremos leitores de Raimundo Carreiro, levando em conta que é exatamente isso que fazemos neste momento aqui. Tanto eu, quanto Luci Alcântara, que ao fazer um trabalho de releitura da obra do escritor Raimundo Carreiro e, ao mesmo tempo, do próprio escritor, da própria personalidade, não é? Porque eu começo já dizendo que nem todos os escritores podem se orgulhar de ter uma personalidade marcante, um estilo cortante, vivo. No Brasil, nós temos Graciliano Ramos, por exemplo, que é outro, não apenas sertanejo, né, na geografia, mas sertanejo na alma. Então, Raimundo Carreiro é desses sertanejos de geografia e de alma que consegue estabelecer um estilo, naquele sentido, inclusive, original, de que o estilo é o homem. Então, a obra de Carreiro me faz lembrar um verso muito bonito do grande poeta Walt Whitman, que diz nas folhas de relva: camarada, isto não é um livro, quem toca nele toca um homem. Então, ao ler os livros de Raimundo Carreiro, nós que somos seus leitores, podemos nos lembrar de Whitman, sabendo que estamos tocando no homem, estamos sentindo verdadeiramente o livro, não é? Numa que tem alma. Há livros que têm corpo, há livros que têm corpo e alma,
enfim, podemos decompor o ser humano da forma como ele escreve os livros. Há pouco tivemos uma bela conferência em que as questões de inteligência artificial estiveram presentes. Então, enquanto houver um romancista como Raimundo Carrero, a inteligência humana não está perdida, não é? Ainda podemos definir que o importante é a inteligência natural, não é, do escritor, do ser humano. E um encontro como este é não só a confirmação e a afirmação disso, mas a celebração disso. Então, o que estamos aqui é celebrando Raimundo Carrero, que é um dos homenageados deste evento, e exatamente aproveitando que eu disse que o papel de Lucia Alcântara, ao reler a obra de Carrero sob a forma de filme, a partir de uma linguagem de audiovisual do cinema, e ela falará melhor do que eu nisso, fizemos uma edição especial da revista Pernambuco, na CEP, dedicada a este evento, uma edição digital, e em que há uma entrevista, inclusive, de Lucy sobre isso, uma entrevista também do pessoal da Literatrupe, e no caso específico de Raimundo, eu escrevi um texto até sobre ele, recuperando, não é, o começo da trajetória de Raimundo Carrero, mas o que eu, da minha parte pelo menos, que atua aqui, a minha atuação é rigorosamente de moderação, não vim fazer uma palestra, né? Já fiz até antes, me lembro que há muito tempo, né? Eu e Carrero tivemos um encontro no Diário de Pernambuco, no auditório, em que eu falei sobre um dos livros dele, especificamente sobre um desses livros, mas neste momento a palavra será de Raimundo Carrero e vamos atuar provocando, e no caso Lucy também, não é, que tem uma parceria já antiga, mas eu aproveitava esta inversão generosa com que Raimundo Carrero começou esta sessão, este encontro, fazendo elogios a quem vai trazer a obra dele aqui para vocês, que são tanto quanto nós leitores, estabelecendo um método para isso. Como eu começaria e como eu pensei em começar falando, conversando com Raimundo Carrero. Eu me lembro que nesta mesma Fliporto, uma certa vez eu convidei o escritor Alberto Mangel para ser um dos participantes e convidei também o José Eduardo Agualusa para atuar, vejam que luxo, como moderador de Alberto Mangel. Então, Agualusa fazia as perguntas, fazia a entrevista com Alberto Mangel, e Mangel, num certo momento, fez isso que Raimundo Carrero já fez no começo. Mangel precisou que a conversa durasse muito tempo para promover essa inversão. E é esta inversão, aproveitando a de Carrero, com a qual eu vou começar a primeira pergunta a ele, citando a inversão de Alberto Mangel em relação a José Eduardo Agualusa. O que é que aconteceu? Alberto Mangel perguntou a Agualusa o seguinte: como é que você escolheu o título daquele seu livro dos Camaleões? E Agualusa disse: olha, eu levei uma semana mais ou menos pensando. E o Mangel disse: deveria ter levado mais outra semana, deixando a entender que não gostava do título, não é? E o Agualusa completa dizendo uma anedota que quando o livro foi traduzido para o alemão, o editor mandou a proposta de título e o título era O Sorriso do Lagarto, em alemão. E o Agualusa disse: olha, não pode ser esse título. E o editor disse: por quê? Porque este título é o título do livro do escritor brasileiro João Ubaldo Ribeiro, O Sorriso do Lagarto. E o editor alemão, do mesmo jeito que o Agualusa, disse: espere uma semana que eu vou pensar no assunto e ele retorna. Pensou uma semana e retornou e disse: nós vamos manter realmente O Sorriso do Lagarto. E o Agualusa disse: por quê? Ele disse: porque aqui em alemão o livro do João Ubaldo tem um título completamente diferente. Então não importa. E aí eu aproveito a intervenção de Agualusa sobre título e digo:
do caso do Mengele em relação à Agualusa, diferentemente da ideia do Mengele sobre a Agualusa, Raimundo Carrero, na minha opinião pelo menos, é um dos escritores que melhor sabem escolher títulos para as suas obras. Aliás, o nosso saudoso amigo Edson Nery da Fonseca, de Olinda, ele tinha uma teoria um tanto quanto heterodoxa, que nos perdoem os professores de literatura, os teóricos, não é? Da literatura, que quando o título é bom, há uma certeza quase de que a obra será boa. Este, na visão de Edson, era um critério científico até. Então, eu começaria perguntando a Raimundo Carrero, como é que Raimundo Carrero, numa linha um pouco nietzschiana, não é? Porque Nietzsche, que não era exatamente um primor de modéstia, há um dos livros de Nietzsche, não é? Que tem o seguinte título de capítulo: Por que eu escrevo livros tão bons? Então, Nietzsche teve assim essa crise de modéstia num certo momento e escreveu um capítulo, né, tentando explicar por que ele escrevia livros tão bons. Então, eu pergunto a Raimundo Carrero, por que você escolhe títulos tão bons? Bom, os títulos me procuram. Essa é a questão. Na verdade, eu sou um velho malandro, que quando eu for para colocar um título no livro, eu especulo várias situações. Será melhor destacar o personagem? Será melhor destacar a história? Ou será tentar envolver o leitor? Né? Então, veja bem, eu fui durante 30 anos um jornalista militante, você sabe mais do que isso, de redação. Então, uma das minhas obrigações, digamos, era colocar título em matéria. E eu procurava justamente localizar o leitor. E aí a direção me procurava e dizia: por que você escreve títulos tão bons? Eu agora vou dizer, infelizmente, não fui eu mesmo que disse. O que eu gostaria de dizer a respeito de mim? Eu procuro os títulos de acordo com a situação do personagem. Por exemplo, eu acho que o melhor título meu, desculpem, é O Amor Não Tem Bons Sentimentos, que é uma história de um... Desculpem, agora engaixou aqui. A história de um personagem muito violento que diz que estuprou a mãe e a irmã e depois matou as duas. Bom, eu não podia deixar isso acontecer. O que eu fiz no livro foi o seguinte: todas as vezes que ele investia, eu tirava ele do livro. Toda vez que ele investia, eu tirava ele do livro. Eu não ia deixar um livro matar a mãe. Sempre que ele fazia isso, eu tirava do livro. Que era o meu, aliás, é o meu caminho até hoje. O personagem não presta, eu tiro. Eu tenho. Não precisa me aperrear, eu tiro. Porque este é o poder que eu tenho na vida. É matar personagem. Então eu faço isso muito facilmente. Embora este personagem, chamado Mateus, é um dos meus preferidos, porque não tem juízo nenhum. Mas a melhor coisa do mundo é tratar com doido. Porque doido sempre tem razão, a gente não precisa brigar por causa disso. Sempre tem razão. E sempre que eu encontro um personagem maluco, que aliás não é novidade, cada personagem meu tem uma dose muito grande de loucura, eu simplesmente me encontro na situação de Deus. Eu acho que é um dos mais graves pecados do escritor, achar que é Deus. Muita gente diz isso. Eu recentemente li um ensaio de Nabokov justamente sobre Tolstói. E ele dizia assim que a vantagem de Tolstói é que ele é Deus. Ora, eu fico logo irritado, corto logo, nem leio, porque eu tenho essa vantagem de cortar as coisas. Ora, eu não tenho dúvida nenhuma de que Tolstói alcançou o mais alto nível da literatura universal. Ele e o seu compadre, Dostoiévski, chamam de compadre Dostoiévski. Até porque os russos, porque ambos são russos, quando você, no século XIX, é claro, perguntava a um russo quem é o melhor escritor russo, geralmente responder Dostoiévski. Entrava os dois. Aliás, no que eu acho correto,
Como é que você vai dividir? Vai dividir Dostoiévski e Dostoiévski. Aliás, um senhor me procurou lá fora, agora quando eu cheguei, que me disse assim, olha, não sei se você está lembrado, mas uma vez eu lhe procurei para perguntar qual é o melhor livro do mundo. E você disse Guerra e Paz. Eu continuo mantendo a opinião. Mas eu disse a ele, eu só lamento que não possa juntar os dois. Guerra e Paz e Cervantes. Não tenho como juntar. Mas, naturalmente, que Tolstói, o livro só era um Tolstói rindo da humanidade. Que Tolstói tem essa grande vantagem. Ele ria da humanidade. Porque, incrível, por mais que queira se negar, a pessoa a quem um escritor, sem dúvida nenhuma, estará sempre para Deus. Meu próximo livro, que se chama assim, A Vida é Traição, tem um subtítulo ou um título geral da minha obra, eu posso até anunciar, que é o título geral da minha obra, chama-se Cartas ao Mundo, que eu não sei se você conhece um autor famoso chamado Nikos Kazantzakis. Eu disse famoso, até me lembrei de uma coisa aqui. Esse negócio de fama custa muito caro a gente. Por exemplo, eu sei que não sou famoso. Eu sou doido, mas tenho juízo. Claro que eu não sou famoso. Mas outro dia eu vim na Coisa da Boa Vista, e aí quando cheguei ali à altura do Colégio Marista, uma senhora me parou e disse, mas o senhor aqui? Eu digo, pois é. De vez em quando eu ando na rua, né? Não é comum, mas ando. Aí ela disse, o senhor me dá um autógrafo? Eu digo, perfeitamente. Aí eu digo, só não tenho caneta. Ela disse, eu nem papel. Eu digo, então vamos dar um jeito nisso. Ela disse, eu vou procurar. Aí agora, a coisa mais ridícula do mundo é o famoso na rua, pegado numa pasta, meio na rua, esperando que a mulher venha pedir autógrafo. E eu com a cara de besta, aquela pastinha na mão ali, até que ela voltou. Aí disse, olha, eu perguntei a ela, qual foi o livro meu que a senhora leu? Aí ela disse, e o senhor é escritor? Imagine. Eu digo, como? Eu digo, a senhora, agora, tem uma coisa, nunca mais eu pergunto a ninguém que é livro meu, que livro leu. Nunca mais. Eu aprendi com essa lição. Não pergunto mais. Ô Carrero, já que ela desconfiou e perguntou se você era escritor, eu queria que você falasse sobre 2 livros seus que ninguém leu. Por exemplo, A Furna do Cão, A Estalagem do Cavalo Branco. Que fim levaram a Furna do Cão e a Estalagem do Cavalo Branco? O fim que eles mereciam, a caixa de lixo. A caixa de lixo, o fim deles era esse mesmo. Porque foram livros, aliás, que eu escrevi na juventude, aí pela adolescência. Por esse período, foi um dos raros períodos da minha vida, eu morei em pensão de estudante. E eu morava numa pensão na Rua da Solidade, a pensão de Dona Ruth. Então, eu passava o dia escrevendo, e as pessoas me perguntavam, que livro é esse, Caio? Aí eu tinha que inventar título. Cada vez que me perguntava, eu dava um título diferente. Porque eu não me lembrava do outro. Mas Carreiro e Furna do Cão. Eu digo, rapaz, já foi editado, mas você não viu. É porque tem livro que nasce por segredo mesmo, ninguém sabe nem que existe. Mas tudo bem. Aliás, escrevi muitos. Quem morria de rir com isso era Jaci Bezerra. O saudoso Jaci Bezerra. Desculpe, por favor, que eu não gosto de usar a expressão saudoso. Eu acho uma expressão horrorosa. Mas, de qualquer maneira, se tem que dizer, eu digo. Mas, terminando a piada do famoso, outro dia fui fazer as unhas, e eu fazendo as unhas com a manicure, aí apareceu uma entrevista minha de muitos anos passados. Aí ela disse, o senhor, hein, famoso e não diz nada a ninguém. Eu digo, e tem que dizer. Olha, eu sou famoso, imagine. Nessa brincadeira, a gente vai conseguindo reunir uma série de histórias que a gente passa muito vexame. Eu estava dizendo outro dia, eu não sei o que é pior, o conhecido famoso ou o famoso liso. Famoso liso é triste. Porque você vai entrar num restaurante, tem que comer o melhor prato, embora não possa nem pagar. Mas todo mundo está ali olhando, que é a coisa mais constrangedora que existe. Você vai comer e todo mundo olhando. Sabe quem é essa aí? Raimundo Carreiro. Eu digo, eu posso pagar, meu Deus. Que às vezes, na hora de pagar, aí falha. Graças a Deus, inventaram agora o pagamento do cartão.
É muito comum meu cartão falhar. Depois que eu como, o cartão falha à vontade. Paciência. Então, veja bem. Cara, mas esse cuidado com não aparecer ou desaparecer não é um tanto contraditório quando você, por exemplo, se despe para as lentes de Lucia Alcântara? Para o teatro? Então, o que eu perguntei foi o seguinte: levando em conta essa sua crítica à exposição que a fama termina por trazer, ou pelo menos a notoriedade, né, pública termina por trazer, como é se expor diante das lentes para fazer um filme, ou mesmo se expor diante do teatro, ou mesmo se expor diante de uma câmera fotográfica? Como é que você se sente? Isso é uma pergunta que não se faz, é um enxerido. Há um amostrado. Porque uma pessoa como eu, que sou morro de amostrado, eu vou me dar bem em todo filme, porque eu gosto de me mostrar. Veja aqui, Raimundo Carreira, aí é bom. O enxerido, todo enxerido passa bem. Agora, para falar em doido, eu vou contar uma história que envolve o nosso Maximiano, que é o pai de Antônio Campos. Ariano ouvia muito Maximiano. Aí uma vez chegou e disse: Maximiano, a vida da gente é tão chata, né? Quando eu vou na rua, a pessoa diz: você é Ariano Suassuna? Ele disse: sou não. Aí Marciano disse: não diga isso não, rapaz. Quando perguntaram a você, diga: sou eu. Aí ele disse: então tá certo. Você acha que é assim? Diga assim: sou eu. Ariano Suassuna sou eu. Aí um dia Ariano vinha sair das aulas, na Várzea. Quando ele vai chegando perto do ponto do ônibus, aí entrou no ônibus, aí veio uma senhora, aí disse: o senhor é Ariano Suassuna? Ele disse: não, sou não. Ela disse: está certo. Ele se lembrou-se de Maximiano. Aí sentou-se na cadeira do ônibus e ficou lá quietinho. E aí, daí a 10 minutos, o ônibus estava lotado. Quando a Ariano levantou-se para sair, aos estudantes: Ariano, rapaz, Ariano. A mulher disse: mas o senhor é safado mesmo. O senhor chega aqui no ônibus, vai dizer que não é Ariano, só não é Ariano, porque não diz logo. Ele disse: é você e aquele safado de Gabriel Garcia Marques que estão inventando mentira por aí, né? Ele disse: Aí, quando ele desceu, tinha um cara esperando com ele com a faca na mão. Ariano disse: rapaz, mas Maximiano, você não disse que eu dissesse que era Maximiano? Rapaz, mas não é assim não, você tem que saber dizer, Ariano. Tem que saber dizer assim: eu sou o famoso Ariano Suassuna. Ele disse: tá certo. Porque Ariano, tudo que fazia, pedia um conselho, uma atenção, alguma coisa a Maximiano. E essa história é rigorosamente verdadeira. Então, o que eu quero dizer é que os dois fiquem à vontade para perguntar o que quiserem, até porque eu sou amostrado mesmo. Aí, vocês perguntam que eu respondo, por favor. Estou vendo Fernando daqui, Fernando e Rúbia. Abraço por dois. Gente muito boa. Olhe, veja bem, quando eu conheci Carreiro, eu conhecia a literatura, né, a obra, mas eu conheci ele como secretário de cultura, na verdade, da Fundarp, mas quando eu fui entrevistá-lo, colhei o depoimento para a geração 65, aquela coisa toda, que por sinal foi Jaci Bezerra que me deu inspiração para esse título, porque ele sempre dizia aquela coisa toda, aquela coisa toda, aquela coisa toda. Então, eu amei esse subtítulo. Então, Carreiro, eu já vi logo, quando ele começou a falar, eu digo: meu Deus, é um personagem. Ele era o único representante da prosa dentro do filme Geração 65. O outro representante era Maximiano in Memoriam, que Antônio Campos que representou, mas que também era poeta, né? Mas Carreiro, o representante único da prosa. E, na mesma hora, minha equipe inteira saiu de lá assim, todo mundo assim, pasmo, como ele já era um personagem. Tanto que eu disse: eu não vou colocar esse cara no estúdio, como eu coloquei todos os poetas, por sinal, Zé Rodrigues está aí, Zé Mário Rodrigues está aí, eu coloquei todos no estúdio, recitando. Eu disse: não, o que é que eu faço? Foi quando eu soube que ele tinha montado antes, ele tinha sido dramaturgo, né? Então, quer dizer,
já era um personagem, já era um escritor, mas também ator. Aí eu disse, eu não acredito nisso, vamos remontar essa peça. Era o personagem justamente Mateus, que ele interpretou em O Amor Não Tem Bons Sentimentos. Então, a participação dele no meu filme Geração 65 já é diferenciada, porque ele já é um personagem com outro personagem dentro. Então, já personagem. Logo depois, ele que me chamou para se amostrar mais ainda. Que ele que me convidou para a gente fazer um filme baseado no romance que ninguém tinha lido ainda. Ia ser lançado na Bienal de 2009. Ele era um homenageado. E A Minha Alma é Irmã de Deus. Eu disse, mas eu não li. Ele, não, eu disse, faça o argumento. Aí ele disse, me ensine. Que é outro jeito de escrever. Então, também foi ator. Ele faz o pai de Camila. Então, eu acho que ele não tem vergonha na cara. É isso. Agora, o outro filme que é Carreiro, o Áspero Amável, que foi uma encomenda da CEP para acompanhar o lançamento de Condenados à Vida, que entre eu e Carreiro virou uma coisa muito doida, porque a gente tinha feito um argumento, já um roteiro mesmo de longa-metragem, com o nosso quarteto áspero, que é Maçã Agreste, Somos Pedras que se Consomem, O Amor Não Tem Bons Sentimentos e A Minha Alma é Irmã de Deus. Isso a gente escreveu, já tem um roteiro, já no primeiro tratamento, é claro. É bem difícil trabalhar a obra de Carreiro, não é fácil. Então, quando veio Condenados à Vida, trocaram o último pelo Tango Lumango, por causa de tia Guilhermina. Os personagens, tudo giram, né, nesse mundo da Arca Santa. Foi por isso que eu estou agora criando essa minissérie com esses 8 livros, quer dizer, 2 tetralogias. E eu gostaria muito, para encerrar minha fala, porque não precisa muito, todos esses filmes estão no meu canal do YouTube. Basta colocar lá, se quiser, Lucia Alcântara, YouTube, aparece tudo lá. E tem a Geração 65, aquela coisa toda. Tem A Minha Alma é Irmã de Deus, que é uma ficção que a gente fez nos trancos e barrancos, sem dinheiro nenhum, mas Carreiro é argumentista, corroteirista, ator e produtor. E o Carreiro Áspero Amável, que ele é o personagem principal, que eu resolvi fazer ele das entranhas, explicando como é a inspiração dele, como é que ele escreve. Para mim, isso aqui é importante, não dizer de onde ele veio, para onde ele vai, quando ele se formou, não. É uma coisa para os futuros leitores. Aí foi quando eu comecei a desenvolver, tem a sinopse, que vocês vão ver o quanto é difícil. Eu vou tentar colocar em alguns editais, mas eu já levei alguns nãos, simplesmente por causa dessa linda sinopse aqui. Veja bem. A história, dividida em 8 capítulos, se passa em Arca Santa, Recife, em qualquer época, e circula em torno de uma família atormentada pelo sexo e pela religião. Dolores, mãe incestuosa, dona de circo, assassina condenada do marido Dom Ernesto, o rei das pretas, e estuprador da própria filha Raquel, prostituta que garante ter um corpo social. Jeremias / Leonardo, filho primogênito do casal, amante da mãe Dolores, saxofonista, alcoólatra e líder religioso da seita Os Soldados da Pátria por Cristo. Isis, filha caçula, fotógrafa e amante do irmão Leonardo. Biba, irmã do meio e jurada de morte, junto com sua mãe Dolores, por seu irmão e amante Mateus, filho incestuoso de Dolores e Leonardo. E tia Guilhermina, cantora de cabaré e apaixonada pelo sobrinho Mateus. Eles contracenam com os personagens excêntricos Camila, Sofia, aí diz outras coisas de outros personagens. Então, adultérios, incestos, traições e assassinatos temperam o conflituoso universo de loucura e culpa
que, marcado pela trágica violência, completam o ciclo desse submundo. Não é simplesinho? Tá difícil, viu? Eu vou tentar, mas é um pouco difícil. Então, para você ver, a minha relação com o Carreiro é totalmente... Ele já é um personagem para mim. E ele vai participar disso tudo comigo. Ele pensa que vai ficar só olhando. Mas é isso. Raimundo Carreiro, parece que Lucy construiu, na visão dela de você, que você é um tipo de meu malvado favorito. Não é? Então, tendo em vista essa alma tão sombria, essa aspereza, todo esse trabalho, você, logo no começo da nossa conversa, destacou o seu título favorito dentro de todas essas malvadezas, não é? Fictícias, porque, claro, que no mundo não há assassinato, não há incesto, todas essas coisas, não é, que foram citadas, tudo isso é invenção da sua cabeça, não é? Num mundo de puros, cada dia mais politicamente corretos, não é? E tudo mais. Mas o que me parece interessante que nós possamos concentrar um pouco a nossa conversa curiosa em torno de sua obra, é no momento que você destaca o amor não tem bons sentimentos. Eu gostaria que você contasse para nós o que é o livro. Evidentemente que várias pessoas aqui leram esse livro, mas outras pessoas não leram, e eu creio que é uma oportunidade, um encontro como este, aumentar o interesse e a curiosidade do público, tanto este público que está aqui, quanto o público que pode nascer da repercussão, não é, desta conversa, que você nos contasse um pouco por que é que você gosta do título e o que é que contém esse livro que você destacou, que tem um título tão bom. Bom, eu agradeço, porque é tão bom mesmo. Agora, o título é bom, mas o amor não presta. O amor não tem bons sentimentos. Bom, eu quero destacar o seguinte. Quando eu pensei em escrever esse livro, é a história de um menino que começa o livro com uma imagem que sempre me impressionou muito. É que a gente no interior é muito comum a gente passar e tem uma pessoa acocorada na beira de um rio, passa horas ali acocorado, sem que ninguém fale com ele. Eu acho aquilo muito bonito, porque para ser doido também tem que ter qualidade, não pode ser qualquer tipo de doido, não. Tem que ser um doido de boa qualidade. Aí eu me lembrei disso. Aí um dia de domingo, nós estávamos em casa, aí Marilena disse, olha, Marilena, que eu disse, tão apressado que nem parece. Marilena disse assim, a gente vai passear com o Charlie, que é o irmão dela, lá, ali no Rio Capibaribe, numa, como é que chama aquilo? Embarcaçãozinha. Catamarã? Catamarã. Aí eu digo, vamos lá. Aí fui tomar banho, troquei de roupa, quando ela saiu, eu digo, eu não vou não, Marilena. Por quê? Eu digo, rapaz, nasceu um romance agora na minha cabeça. De repente nasceu naquela hora. Eu vi o catamarã e via também uma pessoa morta. Quando eu digo via, a gente diz com a imaginação. A imaginação via. E eu comecei a pensar numa história. E comecei a me lembrar dessa história. Só que esse meu personagem, Mateus, ele acorda, está com muito calor e vai ficar na beira do rio. E daí a pouco vê passar alguma coisa no rio, no leito do rio. Era que ele, a princípio, achou que era o tronco de uma árvore. Mas depois ele disse, rapaz, eu sou doido mesmo. Não é isso não. Quem estava ali, doida, era o cadáver de minha irmã que eu estuprei. Aí passa o romance todinho dizendo como estuprou. Só que ele não diz, que eu, como eu acabei de dizer a vocês, eu sou meio vingativo. Personagem meu, quando não presta, eu tiro ele do livro. Saia. Eu aprendi isso com Oswald de Andrade, que foi o escritor mais iconoclasta da literatura brasileira. Oswald estava escrevendo um livro, e daí a pouco ele sentiu um mau cheiro, ele percebeu que o personagem foi pum. Ele disse, meu amigo, personagem meu não faz pum, pode sair do livro. Pode sair do livro agora, não sei o que mais não. Aí eu aprendi esse truque. Quando o personagem meu não me agrada, eu tiro do livro.
Mas você tem um elenco grande de personagens desagradáveis, não é? Inclusive o autor. Então, chama Os Ásperos da minissérie. É tanto que é o seguinte, então, eu comecei a perceber que, apesar de tudo, era um personagem que rendia mais. Aliás, sempre é assim. Quando eu estou escrevendo, que eu termino de escrever o livro, eu percebo que o personagem pode render mais. Aí passa 4, 5 livros meus, só ele ali. Que também não é novidade, não. Há autores que vêm comigo. A minha obra todinha circula em cima de 4 ou 5 personagens que eu quero que eles rendam mais, que eles trabalhem mais, que ele apresenta esse vulcão, desculpem, que interior, que no final das contas todos nós temos. Então, veja bem, eu acho o amor não tem sentimentos, porque o lugar que está reservado para o grande amor, o amor da existência, que é o amor da nossa casa, com nossos pais, com nossos irmãos, enfim, aquele universo shakespeariano de personagens que se debatem entre eles. Naturalmente que na casa é a casa do amor. Aí o amor não tem bom sentimento. Porque na casa que seria a casa do amor, não tem amor, imagine, no mundo, né, que a gente vê tanta desgraça. Uma das coisas mais difíceis para mim, por exemplo, é acompanhar a dor e o sofrimento da humanidade. Começa com a fome, que é o meu tema mais importante. Não há coisa mais dolorosa para mim do que a fome. Se tem algo que é terrivelmente doloroso, é a fome. Uma pessoa, humanamente, não pode passar fome, nem tem esse direito, nem essa obrigação. Ninguém tem esse direito, nem essa obrigação. Então, eu prefiro o amor no teu sentimento, porque ele revela os meus personagens e revela também esse mundo interior complexo, difícil que as pessoas vivem. Agora mesmo eu estou trabalhando no romance, trabalhando não, entreguei a editora, já assinei o contrato, já recebi o tratamento, já gastei. Porque dinheiro pouco eu tenho muito, é ligeiro. Dinheiro pouco eu tenho muito, gasto ligeiro. Então, veja bem, esse personagem meu vai se chamar Solano, que é uma brincadeira aí. Solano significa como se diz, uma palavra musical para quem está tocando sozinho. Geralmente Solano. Então, como o romance é ele contando a história dele mesmo, eu preferi contar por aí. E então eu botei o nome de Solano, que chama-se A Vida é Traição. Porque é uma questão. Tem inimigo meu que já está comemorando que vai entrar no livro meu. Não vai entrar, não. Eu não abro mão para inimigo, nem nisso. Não é nisso. Essa traição de que eu falo nesse meu livro, eu falo a traição teológica. Teológica. A primeira grande traição do homem é a história do paraíso. Deus nos preparou para nos dar o paraíso. Veja como a condição humana é incrível. Nos dá de presente o paraíso. Ainda nos deu uma mulher. Tem gente que não gosta, mas tem mulher. Raimundo, Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão, é de 1975, não é? Significa que faz meio século, ou vai fazer meio século no próximo ano, que você é um autor publicado em livro, ou seja, não meio século de literatura, que, claro que você começou antes como escritor. Creio que seria interessante para os seus leitores entenderem como foi para você a descoberta da literatura e a escolha de sua estreia, não é? Porque você nos falou agora há pouco de 2 livros que você abandonou e Bernarda Soledade foi um livro que você acreditou que seria digno de publicar. Do mesmo jeito que em seguida As Sementes do Sol, O Semeador, e há uma sequência de muitos livros até agora, não é? Se não me engano, agora 20 de dezembro você completa 77 anos, que é um número cabalístico até, não é? Esse número repetido. Então, eu como todos os demais leitores seus, temos a curiosidade de entender como foi sair de Salgueiro e vir para o Recife e como foi a sua cabeça, né, como homem, como jovem, muito jovem ainda,
como foi o interesse? Ou seja, em geral, nós associamos ao sertão uma série de estereótipos, mas não entendemos muito bem, por exemplo, no caso de Graciliano, que eu cheguei a citar, não é? Graciliano aparece como romancista por conta de uns relatórios que ele escreveu como prefeito, né? E já maduro e tal, maduro no sentido mesmo biológico, não é? E no seu caso, como foi descobrir esse escritor? Como foi o encontro da literatura com Raimundo Carreiro? Olha, eu vou aproveitar esse momento para, de acordo com o tempo, fazer uma homenagem de corpo presente a uma pessoa que eu muito devo muito. Então, mas vamos com calma. Eu costumo dizer lá em casa o seguinte, que eu, quando nasci, pedi leite, me deram um livro. Porque na minha casa tinha livro em todos os lugares. Como nós éramos 11 irmãos, 5 mulheres, uma é médica, o resto são professores, na minha casa tinha livro em todos os lugares, mas em todos os lugares mesmo, do banheiro à cozinha. E eu comecei a ler muito cedo. Comecei a ler e, além disso, eu tinha um apego enorme pela música. E se você perguntar como era isso, não tem muito o que explicar. Eu era louco por banda de pífano. Assim, eu tinha 4, 5 anos. E mamãe, que era uma mulher extraordinária, quando a banda de pífano tocava na praça, eu começava a correr dentro de casa, feito menino doido. Correndo dentro de casa, a mamãe dizia, esse menino vai ser músico. Daí a pouco, chega em Salgueiro, o padre inventa de criar uma banda. E criou a banda e levou um maestro já extremamente famoso no interior, justamente por formar músicos, chamado Alfredo da Paixão. Num tempo em que se tinha respeito pela cultura musical. Era da Polícia Militar, na época tenente, e veja bem, nesse tempo, como a educação era uma coisa muito bem cuidada, a Polícia Militar, através de políticos das igrejas, mandavam maestros e suas famílias para ensinar música aos estudantes. Quer dizer, não era incomum que se formasse. Para a minha cidade, eu tive a grande sorte, foi mandado o maestro Alfredo da Paixão, com o seu filho, Moisés da Paixão, que na época tinha 17 anos. Então, quando mamãe soube da banda, disse, olha, você vai estudar música. Eu digo, mamãe, estudar música? Eu tinha 8 anos, você vai estudar música. Eu digo, mamãe, como é que eu vou estudar? Ela disse, não, eu levo lá na sede, lhe apresento ao maestro e ele toca para frente com você. Eu digo, então tá certo. Comecei a me preocupar com isso, menino. Aí quando foi um dia, ela me levou lá na sede, como se chamava a sede, que era perto do Cristo Redentor. Por isso que eu digo que minha vida é inteiramente entregue a Cristo, até nisso. Veja bem, nesse dia, à noite, mamãe foi com lá e fez a minha inscrição. Com 2 meses, isso foi em outubro. Em dezembro, com 8 anos de idade, eu entrei na praça da Igreja Santo Antônio, tocando riquinta. E, olha, como eu não sou um homem vaidoso, tocando bem. Tocando bem. Agora, aprendi rapidamente a solfejar. Agora, para aprender rapidamente, tinha um professor competente. Se fosse um professor burro, não ensinava. Competente, e daí a pouco eu estava na banda tocando. Agora, neste momento, então, eu aproveito para fazer uma homenagem ao meu maestro, até hoje meu maestro, chamado Moisés da Paixão, que está aqui, e eu quero prestar esse documento a ele. Moisés da Paixão é não só um grande saxofonista, como um compositor e um músico de primeiríssima qualidade. Além disso, ele também ensinou no Conservatório de Música. Quando ele me encontrou já adulto, eu tocava saxofone num conjunto de rock chamado Os Tártaros. Eu desafio, quem quiser conhecer meu disco, lá dentro tem um disco com uma música minha, chamada Somente com Você Sou Feliz. Então você entra lá e diz assim, Os Tártaros, no Google, Raimundo. Quem bota agora,
e ainda vai ouvir a música agora. Então, veja bem, presta homenagem ao meu maestro, que hoje é presidente da Academia Pernambucana de Artes e Letras. Por isso que a academia está tão bem entregue. E eu posso dizer a ele que, antigamente se dizia uma frase né, ao mestre com carinho. Ao mestre com carinho. Eu hoje, publicamente, meu amigo, Deus que é o meu grande e maior amigo na vida, tudo, me dá sempre a oportunidade, inclusive essa oportunidade de publicamente fazer essa homenagem a você. De dizer, velho, eu não presto para nada, mas presto para ser amigo. Então, de forma que eu queria que você aceitasse meu abraço e meu aperto de mão, por considerar que, além da literatura, que ele me chamou a atenção agora, porque eu nasci com um livro na mão, a música se juntaram para fazer de Raimundo Carreiro uma pessoa dedicada ao campo da arte. A única coisa que eu lamento muito profundamente, é o fato de ter largado a música. Larguei porque encontrei pessoas que não prestam e uma inimizade me fez me afastar de música. Que eu me arrependo muito profundamente, que mesmo por causa disso, eu não devia ter largado. Eu tenho uma saudade enorme. Tem dia que eu choro quando estou em casa lembrando do saxofone. Porque até aí eu cheguei a saxofone. Eu comecei com Moisés, tocando requinta, depois clarinete, depois sax alto e, por fim, sax tenor. Meu velho maestro, um grande abraço e felicidades ao lado de Nena, que tem sido o seu reforço na vida, a vida inteira. Mas o escritor eu não garanto, mas o grande músico chamado por você, eu vou até aceitar. Mas aproveitando, Raimundo, a deixa da música, a pergunta é, embora você não esteja exercendo a música no sentido prático, lembrando de um colega seu, Thomas Mann, que fez a música tão presente no Dr. Fausto, eu lhe pergunto se a música está presente, seja na estrutura, seja na narrativa das suas histórias, se você não sublimou essa ausência da música, jogando a música para dentro dos seus livros, como fez Thomas Mann, por exemplo. Só poderia ser feito por você. Qualquer pessoa não faria essa pergunta. Veja bem, eu começo a escrever como quem compõe. Cada personagem exerce o instrumento de um papel ou de um ritmo. Porque se você pegar uma partitura sozinha e começar a solfejar, não é grande coisa, mas se você entender com os instrumentos tocando em harmonia, cresce profundamente. Assim eu entendi o romance, que eu chamo de pulsação narrativa, que é uma tese sobre a minha obra que eu levanto no meu livro, Os Segredos da Ficção. Se você pega um instrumento todinho, só tocando uma música, não é nada. Agora, reúna todos, fica maravilhoso, fica uma sinfônica. Se você, mesma coisa com literatura, se você pega seus personagens em conjunto, a maneira que um ilumina ou inferniza a vida do outro, também assim é a literatura. Eu procuro até o compasso. Tem personagem que é lerdo, lento, preguiçoso, é 3x4. 3x4 é um ritmo, naturalmente, se vocês não sabem, música é o ritmo da valsa, por exemplo. Quando o personagem é preguiçoso, eu já vou solfejando. Não é que não preste, mas é lento, modorrento, preguiçoso. Então, você fez uma pergunta corretíssima quanto à minha obra literária. Ali, o tempo todo, entra a música. Eu vejo uma partitura. Tem um livro meu chamado A Minha Alma, Irmã de Deus, que o maestro, que o pastor, que é um pastor, Leonardo, ele não sabe fazer um discurso eloquente, uma pregação bonita. Então, ele tem um saxofone que ele toca. Então, ele toca como se ele estivesse tocando um salmo, como se ele estivesse tocando o evangelho. Ele cria na hora, como é natural dos grandes músicos, criar na hora. De forma que essa sua pergunta é altamente importante para mim, até porque resultou na criação de uma teoria a respeito da técnica do romance. Está lá, resultou também até no doutorado. Tem uma moça que foi minha aluna,
que fez um doutorado sobre a pulsação narrativa. O título é assim, Raimundo Carreiro, uma nova teoria revolucionária sobre a criação e a leitura, a pulsação narrativa. Essa pergunta é importantíssima e ilumina tudo o que eu fiz e tudo que eu faço. Como eu quero dizer, olha, a vida inteira eu tive muito poucos amigos. Quando eu falo a vida inteira, estou falando seriamente, estou falando em uma pessoa que já viveu 76 anos. Aliás, tomei um susto essa semana, estava com Marlene em casa e fui vendo meu comportamento. Aí descobri que eu tenho 76 anos. Eu digo, valha-me Deus. E eu tenho tudo isso. Não é tudo isso. Fiquei preocupado, mas daí a pouco eu fui contar a idade dos meus filhos. Aí eu dizia, Rodrigo tem tanto, Diego tem tanto. Então, tenha certeza que eu estou envelhecendo mesmo. Daqui a pouco eu faço 80 anos. Até porque eu imaginava que uma pessoa que tinha 80 anos vivia caindo aos pedaços, jogado no mato. Eu digo isso que é uma expressão. Eu tenho um filho que é muito engraçado, chama-se Diego. E ele é muito inteligente e terminou de traduzir agora os evangelhos. Traduzir da língua original. Do hebraico, ele traduziu do hebraico direto. Mas aí ele contando como traduziu, como ele é engraçado. Os evangelhos estão em grego, né? Eu morro de rir. Porque tem um episódio em que Jesus Cristo foi interpelado por uma mulher que disse assim, ele contando, não é episódio, ele contando, que já quando a Raquel está aqui, aí daqui a pouco ele contando a história, disse que uma mulher procurou ele para dizer assim, olha, eu estou com uma filha doente, eu queria que o Senhor Jesus curasse minha filha. Aí ele disse, não posso não, porque ali são judeus, e hoje é um dia que eu não posso curar, porque as autoridades não deixam, porque hoje aí o senhor não pode curar hoje, não. Aí a mulher disse, mas pode algum animal, alguma coisa? Não pode de jeito, mas pode animal, pode. Aí ele disse que Jesus Cristo disse, porra, olha o pensamento dele. Jesus Cristo dizendo, porra, essa mulher tem razão. Você tocou num ponto que parece essencial na sua obra. O mesmo autor que escolhe o título O Amor Não Tem Bons Sentimentos, me remete a uma frase também bíblica, né? Quando eu falei há pouco que os evangelhos estão em grego, porque o Novo Testamento, né, é diferente do Velho Testamento, que efetivamente está em hebraico. Então, independente de se é o Velho ou se é o Novo, o fato é que no Novo, que é o que fundamenta o cristianismo, há a bonita frase de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho e tal, que todos nós conhecemos. Então, o amor não tem bons sentimentos, mas essa ideia de amor divino perpassa toda a sua obra de um jeito ou de outro, porque sua obra está nesse caso, talvez como naquele espírito desse escritor híbrido Dostoiévski, não é? A sua obra tem uma presença religiosa e de natureza, inclusive cristã, muito forte. Como é conciliar esse espírito tão crítico que há em você como escritor e essas inquietações, não é, que são de natureza ao mesmo tempo imanentes e transcendentes, e essa como que onipresença, né, das perturbações, digamos, de natureza metafísica e religiosa que há na sua obra? Olha, respondendo popularmente, depois eu aprofundo. Porque você é o único cara mais sério que tem aqui. Você pode ver que a gente está aqui com o molecagem brincando e ele, pô, então, veja bem, eu tenho um medo do inferno que me pelo. Eu tenho um medo. Então, veja bem, eu suportaria tudo menos o inferno. E o inferno, a eternidade toda, é um inferno, né? Tem quem aguente. Então, veja bem, essa é a pergunta primeira. A segunda tal, considerando que o homem não é inteiramente mau, nem inteiramente bom, até porque essa é a grande vantagem que Deus nos dá, eu me preocupo com o comportamento humano mais perverso e o comportamento mais angélico. Isso tudo me sacode muito. É possível que uma pessoa
case com outro para depois matar. Tem cabimento uma coisa. Do ponto de vista lógico, é comum, então, hoje se falar muito de feminicídio. Então, eu tenho pelo menos 50 feminicídios na minha obra. Significa que eu gosto do feminicídio? Não. Significa que eu estou punindo o homem 50 vezes. Eu também tenho incríveis preocupações religiosas, teológicas e sociais, que me aprofundam e me inquietam todos os dias. Essa pergunta de Mário Hélio é muito boa justamente por isso, porque me coloca diante dessas questões mais graves que eu trato na minha obra a cada instante, e me tortura profundamente. Eu devo dizer a todos que o inferno me tortura profundamente. Marlena, que é minha mulher, sabe disso. Eu rezo de madrugada. A Marlena diz, também tu reza mais que o padre? Eu digo, não. Aliás, com a convicção de que rezar não vale nada. O que vale é praticar. A religião só tem força quando praticada. Quando é rezada ou lida, não é importante. Então, essa questão me deixa muito maluco, muito maluco. E eu acho, sinceramente, que eu tive esse AVC como uma espécie de punição, que não deixa de ser forte. Por isso que autores como Faulkner e como Joyce me animam muito profundamente. Porque Joyce é um personagem que tem uma preocupação teológica com a vida. A estética joyciana não é uma estética tradicional dos gregos. É uma estética teológica, que, aliás, Ariano que me ensinou. Quando eu conversava muito com Ariano, ele, um dia de manhã, eu estava conversando com ele, saiu lá de casa, saiu da conversa, foi lá atrás da biblioteca, pegou um livro e trouxe, que era justamente o retrato do artista quando jovem. E o retrato, é porque minha mão aqui não presta, o microfone é bom, mas minha mão aqui não presta. Minha mão aqui não presta, o microfone é bom. Então, veja bem, diante de tudo isso, eu tenho a preocupação de descarnar o homem, de descarnar a humanidade, movida por pecados e por alegrias. O pecado não é arbitrário, o pecado é internacional. E nós queremos que ele seja. Faz parte da nossa alma. Eu acredito em alma, que ainda hoje tenho medo de alma. Quando eu era menino, tinha muito medo de alma. Hoje ainda tenho. Eu não tenho medo de alma, simplesmente porque eu quero fazer graça, não. É porque é a questão mais grave da minha obra. O aprofundamento e o estudo interminável da condição humana, através da alma que eu quero falar, do espírito humano, que é a coisa que mais nos atormenta. Se a pessoa não for capaz disso, nem fale comigo. Quando eu entrego minha história para Lucy, é porque eu estou convencido que ela tem essa mesma ideia que eu tenho do comportamento humano e da tragédia, como Nietzsche chamava, da tragédia humana. Está lá um livro terrível dele, que eu não gosto nem de falar, chamado A Origem da Tragédia. É o livro mais pesado que a humanidade poderia ter escrito. O mais inquietante, mais angustiante, mais desqualificado. Só a desqualificação explica aquele livro. Se lá, pelo meio por terminar a conversa, você quiser falar disso, eu agradeceria muito. Eu não sei falar. Para mim é muito doloroso. Então, eu passo a palavra. Para nós começarmos, Carrero, de certa maneira, a concluir nossa conversa com... Eu levantava dois tópicos, não é? Da sua vivência com a literatura, não só da sua obra de autor. Começava primeiro por um aspecto fácil, que é a sua obra, ela tem um exemplo, né? Não tem, é efetivamente um exemplo daquela ideia de leitor, daquela ideia de leitura que Kafka defendia, que a leitura tem que ser como uma bofetada, tem que ser como algo profundamente incômodo, né? Que o livro não traz felicidade a ninguém, é isso? Não presta. Quem dá felicidade é a molecagem da vida, não é a literatura. A literatura só presta se doer. Então, veja bem, eu quando escrevo, eu escrevo para o leitor que pode, vamos dizer assim, num dia de domingo, tomar café, entrar no quarto, fechar as luzes e ler em 2 horas tudo que você escreveu. Se o leitor não me lê inteiro, não me interessa. Esse leitor pode deixar o livro na livraria, que eu não quero nem saber dele.
O livreiro não vai gostar, mas eu gosto. Então, é como uma bofetada mesmo. Então, nessa A linha. literatura deve ser impiedosa. A literatura tem que ser grotesca. Se ela faz bem, não presta. A literatura não pode fazer bem a ninguém, em nenhuma circunstância. E nem a música. Nenhuma arte pode ser boa ou bonita. Até porque, em princípio, nós não somos nem bons nem maus. Nós somos terrivelmente inquietos e nervosos. Nós temos a arte, não é para tornar a vida bela. Aliás, tinha um idiota chamado Afrânio Peixoto, que dizia lá no começo do século XX, que ele dizia, a arte é o sorriso da sociedade. É uma porra. Não é mesmo. A arte é o contrário. A arte é a facada da sociedade. Quem lê e lê bem, leva pelo menos uma facada por cada página. Se não for assim, a mim como autor, a mim como escritor, que você me perguntou como é que a literatura entrou na sua vida, foi exatamente assim. Eu tinha interesse em descarnar o homem, de remontar a vida humana. Como é que nasceu, como é que cresceu. É tanto que na literatura eu procuro desmistificar a ideia somente de inspiração. O que ocorre não é inspiração, e ocorre, no caso excepcional. O que ocorre é uma eclosão. Quando você tem um motivo para escrever, a sua alma está cheia de dor, de angústia, de sofrimento. Ela eclode e aí você começa a escrever. Quando você escreve primeiro com intuição. Depois da intuição é que vem a técnica. Porque é normal que o homem escreva. Olha, só pode escrever bem quem tiver com a alma atormentada. Não queira escrever porque é bom, ou porque dá sucesso, ou porque dá capa de revista. Por sinal, eu quero agradecer. Não só a sua capa da revista, que é maravilhosa, né? Não presta porque o modelo não presta mesmo. Mas, mesmo bem, o seu artigo é notável. Poucas vezes, é mesmo. Este modelo não serve para nada. Serve, no máximo, para estar aqui falando sobre vocês, sobre o terror da literatura. A literatura é terrorista. Não pense na literatura como divertimento, como diversão. Pega um filme de Lucia, vê se tem alguma diversão lá. Pegue meu filme, meu livro, a minha alma é irmã de Deus, que foi filmada por ela, e você vai ver o que aquele representa de dor e de tormento. Era isso que eu tenho para dizer. Então, a minha pergunta na sequência era, você, diferentemente da maioria dos escritores, não se contenta apenas com escrever, mas interessou-se por ensinar como se escreve. Se você fosse dizer, por exemplo, à plateia que está aqui, os seus leitores, os curiosos da sua obra, interessados nela, se você fosse escolher quais os pontos que você considera mais importantes para alguém que quer escrever um bom texto de ficção, quais os pontos você destacaria como obrigatórios ou como necessários? Em primeiro lugar, não ter medo da palavra, até porque o que eu ensino é o seguinte: não escreva com a palavra, escreva com o sentimento da palavra. Quando você bota dor, não escreva só dor, não. Sinta a dor, traga a dor dentro de você. Eu costumo dizer o seguinte, que a literatura começa no umbigo. Depois que ela atravessa você todo e chega até sua cabeça, depois de passar pela garganta, é que você consegue sentir a dor, sentir a palavra. Palavra não é para ser apenas escrita, não. A palavra é para ser sentida. Se não for assim, não presta. Depois eu procuro ensinar as posições que você pode alcançar dentro de um texto para melhorar o que você pode fazer. Impiedosamente. Não tenha nunca piedade do seu personagem, nem tenha piedade de você. Se as pessoas não vão gostar, se as pessoas não vão até antipatizar você, prefira a antipatia. É preferível ser antipatizado do que amado pelo que não presta. É preferível ser antipatizado. Então, isso é essencial. Aí é que entra novamente a música. A música me ensinou uma coisa muito forte. Quando você toca um instrumento, visceralmente, não é só tocar. Você sabe que o som
nasce aqui no umbigo e vai, de repente, subindo pelo seu peito e vai tomando conta de sua alma. Não é do seu corpo. Se a música só é corpo, não presta. Tem que ser alma. Aí ela passa pela garganta, atinge o cérebro pelo estômago. Não significa algo muito forte, algo muito essencial. Quando eu tocava saxofone tenor, eu costumava tirar um instrumento, tirar um som, que normalmente o músico não tirava. Mas para quem estava tocando rock ou jazz, eu tinha que tirar um som que viesse rasgando. E era assim que eu escrevi, que eu tocava. Quando eu tocava, eu fechava a garganta. Quando eu soltava a garganta, o som vinha rasgando. E era isso que, às vezes, causava até admiração. Mas porque eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse a dor humana. Não quero tocar festa, não. Eu quero tocar dor, sofrimento, agonia, para que todos possam sentir o que é isso na vida prática. Elogiar e ressaltar o belo e o bonito, qualquer um sabe fazer. Eu quero ver arrancar da carne aquele espinho que dói. Se não mexer no espinho que dói, não sabe o que é espinho, não sabe o que é escrever ou tocar um instrumento. Então, essa ideia sua de literatura está claro que é uma ideia de pulsação, de pulsão, de intensidade, de energia, de algo muito físico, carnal, mas ao mesmo tempo profundamente mental e espiritual. Há pouco você nos apresentou ao seu maestro soberano, a pessoa que lhe ensinou a música. Seria interessante nós sabermos quem são os seus mestres na literatura, se você quisesse recomendar para os leitores os seus escritores, os seus mestres, digamos assim, mentais, aqueles que você gosta sempre de voltar a lê-los, além de Dostoiévski, quem mais? Todo mundo sabe que eu tive uma amizade fidagal com o Ariano Suassuna, muito mais do que um companheiro, muito mais do que um amigo. Ariano tinha a delicadeza de, quando eu comecei a estudar, a escrever alguma coisa, Abinabado, meu amigo, chegou, você está aí? Entendeu? Então, veja bem. Quando eu procurei Ariano, eu tinha exatamente 17 anos. E Ariano tinha a delicadeza de me receber 8 horas da manhã e eu ia até 8 horas da noite conversando com Ariano. Não era só porque eu queria conversar com ele, não. É porque eu gostava da comida. O almoço era bom, que era danado. Aí eu ficava pelo almoço. Almoçava e jantava. E ficava ainda estudando literatura. Ariano tinha uma humildade, como o pai de Antônio Campos, Maximiano, sentava com a gente no terraço e ficava feito aula de catecismo, o dia todo ensinando. Parecia aula de catecismo. Então, eu tive a sorte, daí porque eu vou escrever um texto autobiográfico sobre isso, que vai se chamar O Misterioso Encontro do Destino com a Sorte. Porque encontrar essas pessoas foi muita sorte. O meu destino seria esse. E a sorte é que me trouxe Maximiano e Ariano. Não seria qualquer um. Agora me diga uma coisa, o tempo todo com Maximiano, com Ariano, eu podia escrever qualquer coisa? Não podia, nem que eu quisesse. Eu até admito que sou medíocre, mas não poderia ser nas mãos de Maximiano e na mão de Ariano, porque era o dia inteiro estudando, debatendo, questionando a questão da alma, da figura humana, da tragédia humana, que nós já citamos aqui. Eu tinha que aprender, ou então era vagabundo demais. Né? Mas aprendi e faço um esforço imenso para estudar, para escrever. Na verdade, me surpreende ter publicado 23 romances ou obras de ficção e mais 3 ensaios. Me surpreende muito, embora, Marlena sabe disso, eu seja obsessivo. Eu não tenho essa história de... Eu bebia muito, mas eu podia estar caindo de bêbado, mas eu estava escrevendo. Eu me sentava. E tinha uma coisa, na qualidade de bêbado, eu fazia um acordo comigo mesmo. Quando eu começava a ficar bêbado, eu corria para casa, porque eu não queria ninguém me ver bêbado. Porque o bêbado desmoraliza. Eu não queria que ninguém me visse bêbado. Então, antes que eu ficasse bêbado, eu já ia para casa.
até porque ia me sobrar um tempinho para escrever. E eu passei minha vida com 2 empregos que me tomavam o tempo todo. Eu trabalhava na Universidade Federal de Pernambuco, onde ali com o Zé Mário está ali também. Foi meu colega também. Foi quem me apresentou Clarice Lispector. Clarice Lispector me apresentou não um livro, mas a pessoa. Foi ele que me apresentou Clarice. Jantamos, almoçamos com ela junto, não foi, mulher? Bons tempos, né? Hã? Ótimos tempos. É que tem ótimos tempos. Então, veja bem. Me diga uma coisa. Pessoas que têm esses amigos, tem que ser a mão de Deus. Ninguém chega a Maximiano Campos, ninguém chega a Ariano Suassuna, simplesmente porque a porta é ali. Não é feito cachorro na igreja, não. Porque conta a piada que cachorro entra na igreja porque acha a porta aperta. Não é meu caso, não. Foi Deus que me levou até lá, me colocou lá no terraço, naquelas conversas que chamavam de tertúlias. A gente nunca passou nisso. Eram conversas demoradas, com Nicos Casantizac, com Hemingway, mas estudando palavra por palavra, letra por letra. Não era uma leitura superficial, era uma leitura profunda. Aliás, eu estou vendo que eu estou demorando demais, você me desculpe. Eu falando, como eu não gosto de falar, eu falo pouco. Então, veja o seguinte, eu encontrei num livro que Maximiano me emprestou, chamado, aliás, ainda tenho oferecido, chamava-se Capitão Micaelis, ou Liberdade ou Morte. Esse livro brilhante, que era a Luca de Cristo com os turcos, tem um personagem que justifica toda a trajetória do escritor. Então, veja bem, chamava-se Professor Paquinhas. Professor Paquinhas era um velho professor grego que passava o dia sendo escarnecido pelos estudantes, que jogava pedra nele, dava tapa, cuspia nele, transformava a vida do velho no inferno. Então, ele ia para casa, tomava um banho e passava o resto da madrugada escrevendo cartas longas aos comandantes do mundo, aos presidentes, às autoridades, ensinando como melhorar o mundo. Então, eu achei isso maravilhoso. E dei o título geral à minha obra, Cartas ao Mundo, a partir dessa ideia. Quem escreve, o escritor não está escrevendo sozinho, não. Não é que ele espere glória, não. É que Cartas ao Mundo, todo escritor, quando escreve, está pedindo socorro. Ele está em estado de desespero. Mesmo texto mais bobo que possa parecer, mesmo escrito pelo menino lá de Salgueiro, o menino lá de Olicuri, que pega um toco de papel e escreve, ele está pedindo socorro ao mundo e está colaborando com o mundo, naquele que Ariano chamava de, está defendendo o mundo, ou está zelando pela humanidade. Qualquer um de nós, e vocês se sintam isso, qualquer um de nós que sentar para escrever qualquer coisa, está escrevendo uma carta ao mundo, está escrevendo um bilhete explicando como é que salva o mundo dessa maluquice que já agora vem nesse momento histórico, é isso mesmo. Então, antes de fazer a última pergunta, né, para as suas considerações, eu queria saber se Lucy quer fazer alguma outra pergunta a Carrero ou alguma intervenção. Eu queria só, assim, me desculpar de não poder produzir isso, assim, do jeito que eu queria, né? Há tanto tempo que eu venho lendo, trabalhando, porque é muito difícil trabalhar audiovisual sem dinheiro, sem condições. E a obra de Carreiro precisa ser... Alguém precisa gostar do que... Porque não é para dizer, é pesada, é pesada. Isso é muito shallow, como é a palavra, rasante. É uma coisa que eu abandonei um tempo. Aí eu queria pedir desculpa a Carreiro. E agora eu estou voltando e vou ver que caminhos eu vou apresentar. Porque, assim, eu não posso fazer os roteiros de cada episódio. É muito trabalhoso para eu fazer sozinha. Eu tenho que contratar pessoas, tenho que ser paga por isso, para ler tudo de novo. São 8 livros, né? Então, assim, esse é o que eu queria dizer, que eu abandonei porque
fiquei muito decepcionada com o feedback. E agora eu vou retomar com tudo. Quem quiser que se lasque. Bom, no começo da nossa conversa, eu falei que Raimundo Carrero, e aliás foi a primeira questão, não é, a sério, era um autor de bons títulos, de grandes títulos. Títulos é o termo que se usa tanto para o título em si, quanto para a obra, né, no conjunto, quer dizer, tem essa função um tanto quanto metonímica. Então, antes de lançar a última questão, que inclusive é a temática deste encontro, eu vou ler os títulos das obras de Raimundo Carrero para que seja uma prova disso que foi afirmado no começo e que ele não contrariou. A História de Bernarda Soledade, a Tigre do Sertão, As Sementes do Sol, O Semeador, A Dupla Face do Baralho, Confissões do Comissário Félix Gurgel, Sombra Severa, Viagem no Ventre da Baleia, Maçã Agreste, Sinfonia para Vagabundos, Extremos do Arco-Íris, Somos Pedras que se Consomem, As Sombrias Ruínas da Alma, Ao Redor do Escorpião, Uma Tarântula, O Senhor dos Sonhos, O Amor Não Tem Bons Sentimentos, Minha Alma é Irmã de Deus, Seria uma Sombria Noite Secreta, Tangolomango, Romance do Bordado e da Pantera Negra, O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo, Condenados à Vida, Colégio de Freiras e Estão Matando os Meninos, além dos ensaios, não é, que são uma parte deles voltados para os cursos que ele dá nas oficinas, enfim, a interação. Então, há uma palavra que você usou há pouco, Carrero, que foi tertúlia. Há escritores que não gostam de dar aula, de ensinar, e escritores também que não gostam de participar de feiras, de festas literárias. Agora mesmo no Brasil, você vai fazer no próximo mês 77 anos, mas em Curitiba, né, uma cidade onde eu vivi muito tempo, há um escritor que vai completar 100 anos e que não dá uma entrevista, não se encontra com ninguém, não participa de nenhum evento de literatura, enfim, que é Dalton Trevisan. Eu queria que nós concluíssemos, já que estamos dentro de uma festa literária, de um evento que não só celebra a leitura, mas promove um encontro do escritor com o leitor, com o público, de saber como você se sente nos eventos de literatura, nas feiras, nas festas, e qual a importância que você entende que tem esse tipo de iniciativa, como o Afliporto e outros eventos de literatura, principalmente as festas literárias e as feiras de livros. Bom, quando eu comecei a pensar num texto para ler aqui, eu comecei a fazer uma espécie de história das festas literárias. Porque tem pessoas que, você tem razão, renegam o tipo de festa. Mas eu fui descobrir, estudando, que as grandes festas literárias nascem no século XIX com Castro Alves e os abolicionistas. Eles se reuniam no Teatro Santa Isabel, primeiramente, e depois no Largo São Francisco, em São Paulo, para ler poemas, dizem os historiadores, para a convivência social, devia ser bailes, enfim, a festa era a busca do espírito literário. E eu posso garantir aos senhores, depois de ter passado 50 anos estudando e escrevendo, não há nenhuma chance de que a literatura ou a arte seja uma festa. Não é. Quem quer escrever ou quem quer compor, pensando que é uma festa, não é. É muito mais doido que festa. Essa é a consequência da literatura e das artes gerais. Muita gente diz que as pessoas que não gostam de festa é porque não compreende. Compreende é porque a alma dói. As pessoas que não gostam de literatura ou das artes é porque a alma dói. É porque a alma é muito poderosa. Eu vou citar um fato muito interessante.
Meu pai não gostava de música. Quando minha mãe disse, olha, Raimundo vai estudar música. Sabe qual foi a resposta dele? Não quero, porque música é escola de bêbado. Sabe por quê? Agora, ele tinha razão, porque o músico que ele conheceu era tudo bêbado mesmo. Em Salgueiro existiu, na década de 30, coisa que eu não sabia, vim saber há pouco tempo, um chamado jazz band. E essa jazz band, todos os músicos terminaram bêbados, jogados em casebres, em quartos para viver. Então, nesse ponto, o papai tinha razão. Doía nele, a dor dele de ver um filho que pudesse ser alcoólatra, graças a Deus não teve. Agora, e tem, porque até quando eu pude, eu fui ser autógrafo, eu fui alcoólatra. Eu me lembro, é ter coragem para falar, de uma manhã que eu acordei, para tomar banho, escovar os dentes, quando eu cheguei na frente do espelho, aí, eu disse, todo mundo diz que ninguém pode ser alcoólatra, pois eu posso, eu quero. O meu propósito é ser alcoólatra mesmo. Aí, daí a pouco graças a Deus, tinha Marolina perto de mim que me ajudou me convenceu a não ser alcoólatra. E tive, do lado oposto, veio como se diz, o AVC, que, entre outras coisas, me tirou o gosto pela bebida. Que eu bebia, eu digo, eu estou bebendo é muito, eu quero é muito mesmo, quero pouco não. Eu conto aqui uma piada para terminar, que a Ariane contava com 2 bêbados que tinha em Itaperoá. Tinha 2 bêbados em Itaperoá, e um dizia ao outro assim, rapaz, eles, cedo da manhã, já estavam em pé na barraca os 2, tomando cachaça. Aí um dizia ao outro assim, mas fulano, a gente não presta mesmo, que a gente se vê bebendo, esse negócio ruim, amargo, que deixa a gente bêbado, isso não presta. A outro disse, meu filho, se eu pudesse, eu gosto tanto de cachaça, que meu pescoço, minha garganta, era feito de saca-rolha, para descer assim, ó. Para descer bem devagar. Foi bem. A vida não é fácil e a vida não é fácil. A vida é complexa para qualquer ser humano. E é esse ser humano, esse espírito complexo e difícil, que eu procuro estudar na minha obra. Ninguém espere cenas luxuriantes, ambientes ricos. Não é isso que eu quero com a literatura. O que eu quero com isso é descarnar o espírito humano, é tirar a alma pela garganta. Eu gosto tanto de literatura que, para mim, um romance era feito saca-rolha, descia assim na minha garganta. É isso que eu quero. Quem quiser literatura bonita e arrumadinho, vai direto para o inferno, não tem nem purgatório. Com a vantagem de que eu tenho medo de inferno mesmo. Eu passo a noite rezando, porque eu tenho medo mesmo. Não é uma coisa simples. E olha que quem foi criada por Dona Neném, que era minha mãe, tem que ter medo, porque mamãe também rezava muito. E eu, só para mostrar a vocês, só para mostrar a vocês que não é lorota, para ficar gravado, aqui está meu texto, eu passo o dia rezando. Eu rezo muito. Enquanto estou no táxi, estou rezando. Agora, não vale nada, seu safado. Vá ajudar o povo, vá ser um bom cidadão. Texto é bom e é bonito, mas se não fizer por onde, vira vício, aí é cachaça. Vá. Bom, quero agradecer a Fliporto, né, na pessoa de Antônio Campos, ao escritor Raimundo Carrero, né, que nos recebeu aqui, a mim e a Lucy, e ao público. O Instituto Asa Branca e a curadoria da 13ª Fliporto agradece a presença de vocês e já os convida para aguardarem que daqui a pouco nós teremos a apresentação da Virgínia Brasil, DJ Vibra, fazendo uma releitura da obra de Chico, um dos homenageados, e dizer que contamos ainda aqui, registrar a presença do escritor português João Morgado, que fará palestra sobre os 500 anos de Camões, da jornalista, escritora e ativista social Yara Lemos, que também será palestrante, do escritor Tito Leite, do Genipapo,
Wesley, que estará conosco amanhã, convidando vocês todos. E anunciando também, temos a galeria com as obras, com a coletiva dos artistas que estão participando do Olinda das Artes. Também teremos gastronomia, cafeteria aqui, com algumas outras oportunidades de vocês degustarem a nossa gastronomia. E muito obrigado, em nome do Instituto Asa Branca e da curadoria da 13ª Fliporto.